Querido Deus, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, a graça nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, ó Deus, para tributar o louvor devido, para honrar o teu nome, bendizer o teu nome, publicar os teus feitos poderosos, meu Senhor, anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e todas as bênçãos advindas da salvação. Amado Pai, Deus fiel, se conosco, nos guarda, guarda a tua igreja, crianças, jovens e adultos, guarda os idosos, guarda os teus ministros, guarda, meu Senhor, os meus irmãos que trabalham para o engrandecimento do teu reino. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, ouve, Senhor, as nossas petições. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. O nosso desejo, meus amados irmãos, 34 anos depois que iniciamos no rádio, continua inalterado. Queremos ler a palavra de Deus para as pessoas, queremos falar do amor de Jesus para salvar os pecadores, queremos falar da oportunidade que Deus dá às pessoas, independente do que elas possam ter sido no passado ou possam ser no presente. O Senhor tem o poder de salvar e não faz acepção de pessoas. Deus salva o homem comum, simples, trabalhador, honesto, indiferente. Deus salva o homem perverso que nunca trabalhou e vive de explorar os outros. Deus salva. Deus tem o poder de salvar o político dominador que tem muitas vezes controle da sociedade. Deus tem o poder de salvar os religiosos que fazem da religião um meio de vida e muitas vezes leva as pessoas no bico. Deus pode salvar os piores corruptos da terra. Deus pode salvar as pessoas mais corrompidas no sentido moral. Homens perversos, mulheres perversas, pessoas que se dão à prostituição, ao abuso do corpo e toda forma de agressão. Portanto, o poder de Deus, através do Evangelho, é para perdão dos pecados, sem fazer acepção. Então, é uma bênção anunciar o poder de Jesus. É uma bênção anunciar a graça salvadora. É uma bênção falar do que Deus fez e faz e de todo o propósito do nascimento, crescimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos de 1 a 9. Nós vamos ler, orar e aprender juntos. E Paulo, pondo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. E os que ali estavam disseram: Injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança da ressurreição dos mortos, sou julgado. E, havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição,
nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Querido Deus, Pai Santo e bondoso, nós estamos em Tua presença. Lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, Senhor, fala conosco, ilumina, Senhor, os nossos corações. Ilumina meus irmãos, nossos ouvintes, nossos amigos, recompensa com a bênção dos céus o trabalho de cada um. Ó Deus Todo-Poderoso e Fiel, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus porque nunca estive numa situação tão grave, tão vexatória como o apóstolo Paulo esteve. Nos dias de Paulo, ele, que era um homem judeu, um homem preparado, um homem que tinha alta patente no judaísmo, ele era uma esperança da continuação, depois daquela crise, porque o período da vida de Jesus foi um período. Jesus viveu todos os seus dias num período de crise. 14 anos antes de Jesus nascer, aproximadamente, começa o governo do Herodes o Grande. E já era um desastre. A nação oprimida, muita injustiça, muita morte. Dizem alguns historiadores que o imperador Augusto, César Augusto, tinha dito a respeito do Herodes que ele, Augusto, ele, imperador, se fosse o caso de ser proposto uma escolha, ele preferia ser um porco do que um filho do Herodes, porque Herodes tinha matado a esposa e 2 ou 3 filhos. E o Augusto, César Augusto, sabia disto. Os historiadores dizem, é bem verdade que historiadores nem todos têm compromisso com os acontecimentos legítimos. Mas o Herodes foi terrível. A nação de Israel estava em crise quando Jesus nasceu. Jesus cresceu na crise. Lembram do Herodes mandando matar as criancinhas lá de Belém, de 2 anos para baixo? Pois é, aquilo era um terror. Ele era um homem ambicioso, coração perverso, um verdadeiro maligno. Mas o que acontece é que a nação estava experimentando também alguma bênção espiritual. Nos dias do Herodes, nos dias do terrível matador, que matou seus próprios filhos, que matou a própria esposa, a primeira esposa, segundo a história, uma senhora chamada Mariana, aquele homem mandou matar as criancinhas inocentes de Belém para evitar que o menino anunciado, o Messias, conforme os magos disseram para ele, evitar que o menino crescesse. Só que o nosso Deus mandou José e a Maria fugirem para o Egito, levando a criança. Está escrito na Bíblia Sagrada que os magos foram, encontraram o menino, deram os presentes, que aquilo ali deve ter sido uma bênção financeira para a vida daquela família, e o resultado é que Jesus passou toda a sua vida, do nascimento à sua morte, sob crise. Crise da administração do império, crise da administração do templo,
havia uma concessão para os judeus administrarem os bens, o tesouro do templo, e isso também, no lugar de ser bom, se tornou um desastre. É tanto que Jesus faz a crítica que eles haviam transformado o templo, a religião, a fé, no negócio. Resultado, era terrível as experiências de Paulo, e ele estava sendo julgado. E ele, um homem experiente, excelente formação, tinha estado do lado dos fariseus, era um fariseu, o pai era um fariseu, uma família que tinha bens, tinha posses. Então, Paulo agora, um pregador do Evangelho de Cristo, enfrentando os seus rivais, os seus próprios inimigos, que eram agora os fariseus. Paulo olhou para o conselho, a reunião estava marcada, a audiência estava marcada. Paulo olhou para o conselho e disse: varões e irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. O sumo sacerdote está ali, dá uma mãozada nele aí. Como é que um monstro desse vai falar de consciência? Ele havia abandonado os fariseus por causa de Jesus. Ele havia abandonado a escola farisaica por causa de Jesus. O sumo sacerdote estava mais do que injuriado. Aí sentaram a mãozada na boca dele e tal, e ele disse ali, o sumo sacerdote Ananias, mandou que batessem nele, e ele disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Uma maneira de falar o que Jesus tinha dito com outras palavras. Jesus falou dos hipócritas, chamou de túmulos caiados. E o Paulo chamou de parede branqueada, que dá no mesmo. Por que os túmulos eram caiados? Para ninguém se encostar em lugares de sepultura, para não ficar imundos no aspecto do cerimonialismo. Quem tivesse contato com o morto, com túmulos e tal, ficava sem poder participar da sinagoga. Então, o apóstolo Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branqueada, que era outra maneira de chamar também de hipócritas. Você está aqui para me julgar conforme a lei e contra a lei me agride. Aí corrigiram ele. Tu injurias o sumo sacerdote de Deus? Aí ele se desculpa, eu não sabia, porque os sumos sacerdotes, eles tinham prerrogativa de julgar. Era uma das coisas que faltava na igreja cristã. O próprio Paulo pergunta aos coríntios: não há entre vós homens sábios que possam resolver esses problemas de família, problemas da igreja, problemas eclesiásticos? Aí o Paulo se desculpa, não sabia, irmãos, que ele era sumo sacerdote, porque está escrito, ele era um conhecedor, era um mestre da lei, um professor da lei, ele está escrito, não dirás mal do chefe do teu povo, o príncipe do teu povo. E Paulo, muito além da experiência, comunhão com Deus, aí ele viu, esse ambiente está propício a mim. Ele viu que tinha uma ala de fariseu e uma ala de saduceu. Os saduceus eram descrentes, eles eram mais um partido. Os saduceus eram como um partido, como tem hoje essas patifarias, partido cristão social, partido cristão diabrado, partido cristão não sei o quê. Então, os saduceus eram como um partido do judaísmo. E os fariseus não deixava de ser também um partido, mas acontece que tinha mais a suposta espiritualidade. Agora, Paulo viu que o ambiente era propício,
era propenso a ele, propício para o tipo de coisa que ele quis usar. E ele disse, Paulo falou consigo, disse ali alguma coisa que colocou um grupo contra o outro. O versículo 6 diz, Paulo, sabendo que uma parte do conselho era formado por saduceus e a outra por fariseus, ele clamou no conselho, dizendo, varões irmãos, eu sou fariseu. Ele não diz eu era. Olha a sabedoria do homem. Ele não diz eu era. Paulo diz, varões irmãos, eu sou fariseu, meu pai era fariseu. No entanto, por causa da ressurreição dos mortos, eu estou aqui sendo acusado, sendo julgado. E havendo dito isto, houve dissensão, ele acertou em cheio, entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus poderiam muito bem dizer, a gente perdendo tempo para ouvir falar de ressurreição, uma coisa que não existe. E os fariseus poderiam dizer, a gente tem que ouvir, vamos ouvir o que esse homem tem a dizer. O ambiente estava, na verdade, dividido. E Paulo diz, o versículo 8 diz, porque os saduceus dizem não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem a existência dos anjos, dos espíritos e acreditam na ressurreição. Agora, meus amados, era o momento de Paulo falar e eles ouvirem a respeito de Cristo. Originou-se um grande clamor e, levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, nenhum mal achamos neste homem. O sumo sacerdote Ananias tinha, a princípio, demonstrado que era contra Paulo. Agora, os fariseus, que faziam parte daquele conselho com o sumo sacerdote Ananias, os fariseus fizeram a defesa de Paulo. Nenhum mal achamos neste homem. E se algum espírito, se algum anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Todos os que tinham fé, mesmo os que tinham problemas mais sérios, ao ponto de Jesus ter criticado tão terrivelmente, porque o que Jesus dizia dos fariseus, na verdade, era algo terrível, quando ele diz, ai de vós, escribas, que eram os doutores da lei, escribas e fariseus hipócritas. Vocês fazem um esforço enorme, um esforço terrível para levar uma pessoa para o lado de vocês, para fazer um prosélito. E quando consegue isto, arruína a vida desta pessoa, tornando 2 vezes filho do inferno. Era terrível o que Jesus falava contra os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que estica na oração
a oração prolongada, ensinamento complicado e devora as casas das viúvas. Ai de vós! Ai de vós, fariseus hipócritas! Eu vos digo que vai entrar na frente de vocês, vai passar na frente de vocês. Gentios, prostitutas, publicanos, entrarão na frente de vocês. E vocês lançados fora. Ai de vós, escribas e fariseus, que impedem as pessoas de se aproximar de Deus. Vocês nem entram e nem deixam os que estão querendo entrar. Ou seja, o ambiente de Jesus Cristo, do tempo do seu nascimento, durante todo o tempo do seu ministério, e a conclusão, a culminação do seu ministério, que foi a morte expiatória. Todo o tempo, Jesus foi provado, sacrificado, desprezado, reprovado por causa de nossos pecados. Ele veio com aquela finalidade, nos levar para a presença de Deus, através da conversão, através da chamada pelo Espírito Santo a uma reconciliação com Deus. Paulo era o doutor dos gentios, o apóstolo dos gentios, o pregador dos gentios, e a sua missão, mais uma vez, foi provada neste episódio do conselho conduzido pelo sumo sacerdote Ananias. Muitos dos servos de Deus foram igualmente a Paulo, foram injuriados, foram oprimidos, foram censurados, criticados, aprisionados e castigados. Mas eles tinham missão. Nós temos missão. A Igreja de Jesus tem uma missão: levar a palavra, falar do amor de Deus, o amor inconfundível e incomparável do nosso Senhor. Para isto, Deus preparou homens e mulheres. A Igreja de Jesus, apesar de não existir fundamento na Escritura para pastoras, mas existe missão para as mulheres. E elas têm 1000 maneiras de trabalhar para o Senhor, de servir ao Senhor, de servir à Igreja do Senhor, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de ser uma bênção, sem necessidade de agredir as Escrituras e a sã doutrina. A mulher foi criada como ajudadora e não como condutora. Deus fez isto. A sabedoria humana não pode reprovar a sabedoria divina. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos, assim como abençoou no passado a sua igreja, composta por homens e mulheres, jovens e adultos, todos servindo a Deus em diferentes posições e atividades. Hoje a minha intercessão é pelo irmão Elias Felipe,
pela irmã Eunice, pela sua família, pelo irmão João do Horizonte, pela sua família, pelo irmão Clóvis no Chorozinho, pela sua família. Vamos orar pelos nossos queridos irmãos, a Igreja do Senhor na cidade e no interior. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Obrigado pela vida. Obrigado pelo Teu amor profundo. Obrigado pela graça revelada. Obrigado, meu Senhor, pela manifestação do amor de Cristo, nos perdoando os pecados, nos dando vida abundante, nos dando, Senhor, confiança, nos dando, Senhor, a graça para fazer a Tua obra. Agora, Senhor, eu te apresento os meus irmãos. Guarda, meu Senhor, a família do irmão Elias, a irmã Eunice. Guarda os teus servos da Vitória e da Graça, o irmão Clóvis, a sua família, a saúde dele, a saúde da irmã Frasquinha. Ó Deus, guarda cada membro da família. Abençoa o irmão João, abençoa, meu Senhor, sua esposa, seu filho. Guarda eles da graça, ajuda. Manifesta, meu Senhor, o teu poder na vida dos nossos irmãos. Salva, Senhor, os pecadores, dá graça aos que estão na tua presença. Faz maravilhas, meu Senhor, na vida dos teus servos que ministram e administram a tua Igreja Santa. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repousem sobre vós. Amém.